Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, aqui é o amigo de sempre de vocês, Roberto Vascaíno. Uma boa terça-feira para todos e vamos falar um pouquinho aqui do nosso Vasco da Gama. Depois do jogo contra o São Paulo, é o primeiro vídeo que eu faço, né? E foi uma vitória boa, uma vitória que os jogadores mostraram vontade, tiveram raça, honraram a camisa do Vasco, mas são os mesmos jogadores que nós estamos criticando o tempo todo, dizendo que não tem condição de jogar no Vasco. Então, cara, vamos se iludir com essa vitória em cima do São Paulo, porque os jogadores são os mesmos, são aqueles cabeça de bagre que nós temos. Entendeu? Vocês acham que o Paulo Henrique é a solução? Vocês acham que o Maicon é a solução? Vocês acham que Cocão é a solução? Vocês acham que o Rossi é a solução? E muitos outros que tem dentro do Vasco, Serginho, Zé Gabriel, essa turma toda aí, né? Então, gente, calma. Amanhã tem o jogo contra o Bahia. É um jogo dificílimo. O Bahia tá bem no campeonato, com a estrutura que o Bahia tem, né? O time que o Bahia tem vem mostrando um bom futebol. Tu viu que eles vieram uma goleada aí em cima aí agora, esse fim de semana. E a gente tem que ter pé no chão, não achar que esse time é o bambambam, que são os mesmos jogadores que a gente vem criticando há tempo, dizendo que não serve para jogar no Vasco. Aí eu vi muita gente falar, porra, viu? O problema é o técnico, tiraram o técnico ganhou. Aí todo mundo está querendo que o técnico continue. Mas aí tomar uma porrada, o nego fala que o Vasco tem que arrumar um técnico. É complicado, né, cara? Futebol é bom por causa disso. É por isso que eu estou aqui, para, como torcedor, expressar aqui a minha opinião. Eu, sinceramente, não acredito nesse time que jogou, nesses jogadores que estão dentro do Vasco, né? Tivemos aí a possibilidade de apresentar 3 garotos, o Leandrinho, que já jogou uma partida no Vasco, toda vez que esse garoto entra faz um gol, acho que é o segundo gol no profissional do Vasco, lá o comentarista na hora falou que era o primeiro gol do Leandrinho, mas acho que ele já fez um gol no Vasco. O JP, que é um jogador também que vem apresentando um bom futebol na base, e o Estrela, né? Então, a gente também não vai pensar que esses garotos vão resolver o problema do Vasco, com esses cabeças de bagre aí que tem no Vasco. O São Paulo vinha de uma sequência de derrotas, não vinha ganhando, está numa crise, diz que a folha de pagamento deles estão atrasada. Então, o São Paulo já tem uma tradição, como assim, é freguês do Vasco. Não jogaram nada, não forçaram a defesa do Vasco. Então, a gente não pode pensar que os 4-1 que o time jogou, tiveram raça, tiveram vontade, mas que a defesa não teve trabalho nenhum. Os jogadores do Vasco, principalmente da defesa, não tiveram trabalho nenhum, que o São Paulo não forçou. Vocês viram o jogo da mulambada contra a Tricolete aí domingo? O que aconteceu? Forçou, até que arrumaram lá um pênalti lá, né, que para mim não foi pênalti, e deram o pênalti, entendeu? O Fluminense não chutou uma bola no gol do goleiro do Flamengo. Então, a mesma coisa aconteceu, não forçaram a defesa, como o ataque do Fluminense não forçou o ataque do Flamengo. Então, a gente não pode ficar iludido, porque, viu, o time é bom, e muita gente está falando isso, não, viu, o problema é o técnico, mudou o técnico, melhorou, muita gente está querendo que esse técnico fica, mas tomar outra porrada, o nego já pede o outro técnico, é o futebol, né, como eu já vinha falando. Então, gente, gostei aí da atuação do time, pela vontade, pela raça, e o São Paulo não apresentou nada, a gente sabe disso. A gente não pode analisar um jogo onde os jogadores não foram exigidos, principalmente a nossa defesa. Gostei do Leandrinho, como ele vem apresentando um bom futebol, tem que ser com calma, não pode pensar que esses garotos vão resolver o problema do Vasco, para não queimar esses garotos, são todos jovens,
garotos muito novos, o JP, o Estrela. Então, tem que entrar aos poucos e saber como vai aproveitar esses garotos, para não queimar como queimaram vários outros jogadores da base do Vasco. Então, gente, vamos torcer para o nosso Vascão. Fiquei triste, né? Porque eu sou um presidente do clube, com todo respeito à tradição todo respeito à tradição do Felipe Coutinho dentro do Vasco, eu chegaria para ele e falava assim: meu irmão, a torcida do Vasco não aguenta o Alex Teixeira. A torcida do Vasco não aguenta o Alex Teixeira. O Souza é um jogador de 35 anos que vem de várias contusões. Depois que ele teve uma contusão séria, ele joga uma e fica 5 fora. Vocês estão vendo o Paê aí. É um jogador que tem qualidade, mas a gente precisa de jogadores para atuar, está sempre atuando. Não é jogador para ficar 3, 4, 5 partidas fora. E o Souza, vocês vão ver isso nele. Pode contar comigo. Eu não aprovei a contratação nem dele, nem do Souza e nem do Alex Teixeira. Mas muita gente vai falar assim: mas o Souza é melhor do que aqueles que estão lá. Mas ele está com 35 anos. Tomara que ele apresente um bom futebol no Vasco. Tomara que queime minha língua. Mas eu não acredito no Alex Teixeira, nem se fala. Que eu já falei quando ele veio a primeira vez para o Vasco, que ele não tinha oportunidade em nenhum lugar lá fora. Aí veio com esse negócio que tem amor ao Vasco, veio jogar no Vasco. Não apresentou nada. Fez um jogo aí uma vez aí na Série B, não sei quanto foi aí, que ele fez 2 gols. Foi a única partida que ele jogou bem. O resto, mas estava fora de forma. Ainda continua fora de forma, não tem mais condições de jogar no Vasco e vestir a camisa. Pode escrever que eu estou falando, depois vocês podem me cobrar. Tanto o Souza como o Alex Teixeira. Agora, se o Felipe Coutinho exigiu essas 2 contratações, eu não traria essas malas para o Vasco. Sinceramente, que você quer vir, vem. Vamos pagar o teu salário? Vamos. Agora, a gente não tem condição de trazer o Alex Teixeira, principalmente o Alex Teixeira. Mas já que estão dizendo que vai vir, né, que agora a gente não sabe nada, só especulações, que diz que eles já estão contratados, essas coisas todas, mas vamos esperar. É que eu falo para vocês, só acredito vendo. Sobre o estádio do Vasco da Gama, eu vou falar uma coisa para vocês, já passou por tudo, mas lá atrás, eu acho que teve a mesma coisa, que tinha passado por tudo, mas o principal é na hora da construção. Então, eu falo para vocês também, só acredito vendo, porque na hora de construir, na hora de botar o Mone, é que é o problema. E nós estamos em época de eleições, todo mundo sabe disso, né? Que esse governador, esse prefeito do Rio de Janeiro aí, isso aí não vale nada, né? O vascaíno, para dizer que é vascaíno, mas não é aquele vascaíno. Então a gente, época de eleições, todos esses caras são políticos, né? Então eu quero que veja o Vasco, quem sabe daqui a 3 anos eu não vou lá em São Januário, no estádio novo do nosso clube. Todos vascaínos sonham com isso. Há muitos anos, eu sonho com isso há 60 anos, que há 60 anos que fala que vai ter uma reformulação em São Januário. E até hoje não saiu. Tomara que saia, mas eu só acredito vendo. Depois que começar a quebrar e construir, é que eu vou acreditar. Porque político é perigoso. Mas estamos aí na porta do jogo contra o Bahia, né? Amanhã, como eu falei para vocês, muito difícil o jogo. O Bahia está com o time certinho, está lá na frente lá do campeonato. Está fazendo um campeonato brasileiro excelente. Bons jogadores, souberam contratar alguns jogadores, né? Coisa que não aconteceu no Vasco. E espero que nessa janela agora apareçam bons jogadores que não venha para que venha para somar. Chegar, vestir a camisa do Vasco e entrar em campo. É isso que eu desejo a essa diretoria do Vasco aí, que eu não acreditei no Pedrinho, não sei como é que ele vai se virar, aonde que ele está arrumando dinheiro, aonde que ele vai bancar. Para mim ele vai vender alguns jogadores, porque se não arrumar um patrocinador,
ou procurar vender o Vasco, que ninguém quer comprar também, né? Nessa situação aí dessa empresa que está 777, Vasco Associativo, eu acho que está batendo na trave em alguma coisa aí. Não entendo nada de política, né? Mas de leis, mas alguma coisa está acontecendo. Porque não apareceu ninguém ainda para fechar com o Vasco e as coisas estão encaminhando, né? Daqui um bocado tem folha de pagamento, funcionário, folha de pagamento dos jogadores, tem que cumprir o que ele prometeu, né? Eu, para entrar numa fogueira dessa, eu tenho que entrar com dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou assumir uma responsabilidade dessa contando com o ovo no cu da galinha. Foi o que o Pedrinho aconteceu. Mas vamos torcer por ele. A gente depois que entrou lá, eu fui contra a 777. Mas depois que entrou, a gente tinha que fazer o quê? Torcer para dar certo. Nós sabíamos que não ia dar, mas nós torcemos para dar certo. E agora, já que o Pedrinho entrou, vamos torcer para o Pedro Paulo, para dar certo. E tomara que dê certo. Tomara que eu esteja errado na contratação do Alex Teixeira, e muito errado mesmo. Tomara que eu esteja errado na contratação do Souza, que é um jogador que joga uma, fica 5 fora. E a gente não sabe como é que está o Felipe Coutinho, né? 32 anos, né? E um jogador que pode apresentar alguma coisa no Vasco? Pode apresentar. Mas até agora nada. Eu não estou falando que... eu só acredito depois que ele assinar lá e tiver dentro do Vasco da Gama. Porque, por enquanto, é só especulações. Eu não sei porque que ainda não fecharam com ele. Já que ele exigiu esses jogadores, estão dizendo que os jogadores já estão certo, eu não sei porque que ele não assinou com o Vasco da Gama, não sei porque que ele já não foi lá e deu um pronunciamento que eu sou vascaíno, vou ficar no Vasco, já está tudo certo, mas está difícil. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, né? Quem sabe? Tudo isso muda, porque a gente já está 24 anos sofrendo, 24 anos de sofrimento, né? 3 carioca e uma Copa do Brasil. E esse ano, nós temos que, pelo menos, nessa janela aí, nós vamos começar a cobrar o Pedrinho a partir do dia 10, para ver os jogadores que vai trazer, para ver se esses jogadores vão vir para somar mesmo, chegar e vestir logo a camisa, porque é na 16ª rodada do campeonato. Quando esse cara for jogar, é praticamente no segundo turno já. Então aí vai ficar faltando 18 jogos. E se a gente estiver numa zona de perigo, vai ser complicado, né? Mas vamos continuar torcendo. Nós somos vascaínos. Quem sabe amanhã a gente não sai lá da Fonte Nova lá com uma vitória, um empate. Se a estrela brilhar outra vez, é isso que eu falo para você. Tem que brilhar a estrela. Se a estrela do cara não brilhar, meu irmão, é como a estrela do Vasco tem que brilhar. Se você não tiver uma estrela lá em cima para brilhar para você, você não consegue nada na vida. Saudações vascaína, um bom dia para todos e vamos continuar torcendo para o nosso Vascão. Vamos torcer para esses caras que estão lá dentro. Eu acredito, não acreditando, né? Mas vamos continuar torcendo. Um abraço para todos. Saudações vascaína.